adultos, para as crianças, para os bebês, tudo, Senhor, tudo caixa e no coração dos bebês, no coração dos adultos, em nome do sangue do Senhor, amém. Uhul! Muito bem, muito bem. Glória a Deus. Vamos então, criançada, vai lá, Caleb. Seu coraçãozinho já tá bonzinho? Amém. Já tá bonzinho? Já tá bonzinho? Já? Yasmin. Olha lá, papai, ó. Perdeu o cachorrinho esses dias, tadinho. Irmãos, que tremendo, né? Hoje, 7 de setembro, nós temos um propósito de orar pela nossa nação. E 1822, né, o imperador proclamou libertação sobre a nossa nação. Ah, é? Ixi, esqueci. Mas nós sabemos que a maior libertação de um povo não é a libertação natural, mas a libertação espiritual. Então nós precisamos orar para que o Brasil se torne um país independente do pecado, independente de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, se torne livre, liberto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém, irmãos? Não tem nada mais precioso do que a liberdade que Cristo nos dá. Foi isso que o diabo roubou do homem ali no Éden, a sua liberdade. Porque todo aquele que comete pecado é o que a Bíblia diz? Escravo do pecado. Mas Jesus nos libertou e nós precisamos proclamar essa libertação de Cristo à nação brasileira, orar, interceder. Passa o microfone para a Leida, ela teve uma visão. Vem cá, Leida. Leida teve uma visão agora no momento do louvor. Deus ministrou o coração dela. Aqui, ó. Ministrou o coração. Compartilha aqui, tia Leida, como é que é? Visão. Amém. Shalom, igreja. Amém. Foi muito forte a visão que eu tive. No momento que nós estávamos cantando, né, Deus poderoso, Deus se mostrou no trono. Ele não estava de pé, ele se mostrou no trono, com as mãos levantadas, derramando águas bem clarinhas, diante de um povo que estava clamando na presença dele. E assim, a voz dele foi muito nítida, como de um trovão. Ele falou: não quero que vocês fiquem de pé, mas de joelhos. Eu estou trabalhando nessa questão atrás dos bastidores. E eu vou livrar essa nação de toda potestade do mal. Creiam em mim, meu tempo vai chegar. Foi isso que o Senhor disse. Eu creio. Um Deus que trabalha por nós. Isaías fala sobre isso. Nunca se viu, jamais se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aqueles que nele esperam, confiam nele. Então, irmãos, nós cremos que esse é o Deus que está trabalhando nos bastidores, né? Eclesiastes vai falar, tudo tem o seu tempo determinado, e nós cremos na ação poderosa de um Deus que é fiel para cumprir todas as suas promessas. A palavra do Senhor diz que todas as nações da terra, acha o versículo para mim, é Apocalipse 11. Se eu não estou enganado, é o verso 15. Acha aí para mim. A Bíblia vai falar sobre isso, né? É uma declaração profética escatológica, sobre a volta de Cristo. Está lá uma profecia tremenda. Todas as nações da terra. Cadê? Onde que está falando? Cadê? Quem achou? Apocalipse, se eu não estou enganado, é verso 11. Capítulo 11, versículo 15. Capítulo 11, verso 15. Vê se é. Cadê o microfone? Lê lá. Quem achou? Apocalipse é rapidinho, né, gente? Quem não achar Apocalipse na Bíblia, depois eu vou ter que conversar. Apocalipse é rapidinho. Verso 15. É isso? 15. Olha lá. O sétimo anjo tocou... Deixa ali, ó, Ricardo, vai lá.
O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os reinos da terra se tornaram... Qual que é a sua tradução? Como é que diz, Ricardo? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor. Tornou-se, passou a ser. Pelo céu. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? Ah, irmão! E quantos creem que o Brasil está lá? O Brasil está lá. Do Senhor e do seu Cristo, né? E ele reinará quanto tempo? Quanto tempo? Ah, que coisa maravilhosa, né? Então tem tempo, tem tempo. Esse mês, nós estamos falando da cultura do reino e utilizando essa ferramenta extraordinária que tem surgido, né? Que são as mídias sociais, e que nós precisamos ter tanta maturidade para trabalhar com isso. Nós não podemos fazer vista grossa ao que está acontecendo no mundo todo em relação a isso. E a Bíblia diz assim, olha, Jesus fala assim, ó, vocês, meus discípulos, filhos de Deus, vocês precisam ser mais prudentes, atentos, porque os filhos das trevas têm sido mais prudentes do que os filhos da luz. E eles têm usado esse recurso de uma forma maligna. E nós que somos os filhos de Deus, não podemos ficar aquém disso. Nós precisamos ser ousados, nós precisamos ser intrépidos. Então, por exemplo, graças a Deus, né, nós temos tido um canal no YouTube que transmite essa reunião em tempo real, irmãos. Tempo real, pessoas do mundo inteiro podem assistir a nossa reunião aqui. E nós temos mantido isso, né? Nós temos pago esse canal, nós temos feito com que isso se torne uma palavra, não só pertinente a nós, mas a todos aqueles que estiverem acessando lá a internet, especialmente o YouTube, canal El Shaddai Araguari. Talvez algumas pessoas estejam nos assistindo ao vivo. Se não, elas podem assistir posteriormente. Você mesmo pode acessar a internet e entrar no YouTube e assistir às nossas reuniões. Né? Uma palavra que mexeu com você, poxa, eu quero refletir mais sobre essa palavra. Essa semana o pastor Horácio compartilhou na célula sobre as duas palavras que foram ministradas no domingo passado, tanto pelo pastor Elton, que compartilhou Atos capítulo 12, como pela palavra que eu compartilhei à noite de Josué capítulo 1. Então, assim, que coisa maravilhosa. Deixa eu ver aqui, algo, Deus falou comigo, deixa eu ver novamente, está lá guardado, canal El Shaddai Araguari. Então, nós temos essa, passo a passo, entrado nas mídias sociais. Esses dias atrás, o pastor lá de São Paulo, que trabalha com essa questão de mídia e de gráfica e de propagandas, eu entro em contato com ele, pastor Marcos, lá de São Paulo, para ele fazer a arte para nós, da festa dos tabernáculos. Estou até cobrando dele, me libera a arte aí rapidinho, que já está próximo. E festa dos tabernáculos, dia 15 de outubro, hein, irmão? Vamos dar mais um aplauso ao Senhor, vai ser demais. 15 de outubro, festa dos tabernáculos. E aí ele me deu um feedback, um retorno. E ele falou assim, olha, eu até queria passar aqui para vocês, mas as palavras dele, olha, Carlinhos, eu quero aproveitar aqui que você mexeu comigo aqui, nesse sentido, quero aproveitar e parabenizar a igreja de vocês aí em Araguari. Vocês têm feito um trabalho extraordinário através das mídias sociais. Parabenizo o pessoal que está trabalhando aí, porque o trabalho que vocês têm feito tem chegado até nós e nós temos visto que tem sido um trabalho de excelência. Nós temos que melhorar ainda muito mais. Eu tenho puxado a orelha dessas meninas aqui, ó, do jornalzinho, né? Cadê o microfone? Sem fio, pastor, mas não tem o adaptador, então vamos correr atrás disso e tal. Cada vez mais nós queremos melhorar, né, a questão das mídias sociais. Mas, passo a passo, nós não podemos parar no tempo. Podemos parar no tempo. E Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos, né? Mídia social. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito. Então, quando nós falamos de mídia, a palavra mídia já está aí em voga há muitos anos. Tudo aquilo que é um canal de comunicação é uma mídia.
E aí, quando nós falamos de social, nós estamos falando da interação entre pessoas, grupos ou comunidades. Mídia social, então, é o conjunto de plataformas digitais que permitem criação, compartilhamento, interação, consumo de conteúdos produzidos por pessoas, empresas ou instituições em ambientes virtuais. Isso é tudo aquilo que está dentro das mídias sociais. Aí vem uma pergunta: saudável ou danoso? Qual que seria a resposta? Como todo conceito de instrumentalidade, o que acontece, irmãos? Irá depender de quem? De quem manuseia isso. Uma faca é danosa ou é saudável? Depende. Depende de quem está utilizando. Na mão de um criminoso é uma arma mortal. Na mão de um ótimo cozinheiro, né? Como é que chama aquele pessoal lá? Os Masterchef, né? Os Masterchefs. Poxa, eu fico impressionado. A habilidade deles, né, é verdade, Adriano? Adriano que gosta de cozinhar, a Michele também. Michele fala assim: eu gosto de cozinhar e eu gosto de comer também. Eu gosto de celebrar aquilo que eu fiz, né, Michele? Então, uma faca é um instrumento maravilhoso. Então, veja bem, a mesma coisa acontece com essa instrumentalidade. Vai depender de quem a utiliza. Por exemplo, principalmente no nível de maturidade. Se eu não tenho maturidade em relação àquilo, eu preciso ser honesto comigo mesmo e dizer assim: não posso mexer com isso. Isso não é saudável para mim. Deixa eu dar um exemplo meu para vocês. Eu não tenho aplicativo no meu celular, nem de TikTok, nem de é Quai que fala? É Kawaii, um negócio assim, né? Kawaii, Andressa, me ajuda aí. Kawaii, pastor Carlos, não é Quai não. Kawaii, nem TikTok. Por quê? Porque quando surgiu isso, irmãos, era tanto vídeo que eu começava a fazer assim. Aí eu fui ver o horário, eu falei assim: não estou acreditando. Eu não passo esse tempo na presença de Deus, eu estou vendo o vídeo e tal. Pá, eliminei os aplicativos. Por quê? Porque eu vi que eu não tinha maturidade, irmãos. Eu fui honesto comigo mesmo. Eu não posso mexer com isso aqui, eu não posso abrir isso, né? Às vezes alguém mandava alguma coisa. Gente, até hoje, né, eu falo para a Sandra assim, ela falou: você viu o vídeo que eu te mandei? Interessante, lá no Instagram. Eu falei assim: não, me manda pelo WhatsApp, porque eu não entro no Instagram. Por quê? Porque é extraordinário, irmãos, é cativante. Eu não estou dizendo que você não deva fazer como eu. Eu evito de todas as formas fazer isso. Por quê? Porque eu percebo que eu ainda preciso de uma maturidade para ir lá, ver um vídeo e desligar daquilo. Eu não tenho essa maturidade. Eu vejo um vídeo, puxo outro, quando é ver, o horário já passou. Então, nós precisamos ser honestos. Eu tenho maturidade para isso, porque aquilo que pode ser saudável também pode ser o quê? Danoso. Eu quero compartilhar com vocês sobre essa questão da comunicação. Irmãos, a comunicação é uma virtude que Deus compartilhou com o homem. Você sabe que dentro da antropologia, os próprios antropólogos, né, nos consideram como animais. Eu discordo disso, né, mas é o conceito da ciência. Nós somos os únicos animais que têm esse nível de comunicação verbal, né, em todo o planeta. Isso é uma virtude que Deus nos deu. E a comunicação entre nós, ela se dá por 3 vias básicas. Ela se dá por sons, por gestos e por imagens. Nós queremos falar um pouquinho sobre isso aqui. Comunicação é tão importante, irmãos. Você sabe que uma guerra ela é vencida pelos meios de comunicação. Havia, um tempo atrás, lançaram um filme, e eu me esqueço o nome dele, mas que fala sobre os Estados Unidos entrando na Segunda Guerra Mundial e eles convocando para o exército os índios navarros. Vocês já viram essa história dos índios navarros? Os índios navarros foram convocados para o exército dos Estados Unidos. Por quê? Porque o meio de comunicação ele precisa ser todo codificado na guerra. Você não pode falar assim: olha, nós estamos na localidade tal. Você fala isso, os inimigos escutam aquilo e vão lá e te destrói. É tudo codificado. Toda comunicação é codificada. E os inimigos, né, os nazistas, eles começaram então a decodificar a comunicação do exército americano. Eles convocaram os índios navarros, porque eles tinham uma linguagem diferenciada
E eles então utilizaram a linguagem dos índios navarros para colocar na comunicação de guerra. E isso, irmãos, fez toda a diferença. Às vezes a gente pensa assim, o dia D, a invasão da Normandia, tudo isso foi importante, sim, mas se não fosse a estratégia de comunicação, e o diabo sabe disso. Quando ele quer destruir uma casa, ele atinge a comunicação. Como nós estamos nos comunicando? Marido, esposa, pais e filhos. A Bíblia diz que antes que o Senhor venha, Ele trará conversão ao coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, esse é um instrumento tão importante. E aqui, falando sobre os meios de comunicação que nós temos, sons, gestos e imagens. Quando nós falamos de comunicação verbal, olha que interessante. Você sabe que a escrita, ela foi instituída na humanidade posteriormente à sua existência. Aliás, quando você estuda sobre história, você vai estudar o conceito de pré-história e história propriamente dita. E o que divide esses dois tempos é justamente a escrita. A escrita, quando ela vem a surgir, ela divide a história em pré-história e história. A escrita é muito importante para que toda a humanidade evolua nesse processo de comunicação. Mas antes da escrita, a comunicação é verbal. Poxa, e ela era muito fácil de ser perdida. E o que acontecia com os povos? Eles tinham costumes de transmitir a história de clã a clã, tribo a tribo, através de canções, de histórias, de genealogias, e pai e filho, né, os avós contando para os netos, as histórias iam sendo perpetuadas. Salmo 78 vai falar isso para nós. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram quem? Os nossos pais. Não encobriremos a quem? A seus filhos. Contaremos para quem? As vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Então aqui nós temos a comunicação verbal. Agora, desde quando Deus levanta os profetas, e aí então surge, através dos profetas, né, essa necessidade de registrar aquilo que está sendo falado, graças a Deus, vai surgir então a escrita. E a escrita começa com os sumérios, até antes disso, com os egípcios. Eu coloquei aqui, lá no Império Egípcio, você já tem um tipo de escrita que nós temos lá, é a pictografia ou hieróglifos. O que são os hieróglifos? Hieróglifos vem dessa junção das duas palavras. Hieros, que é sagrado, e glífen, que é escrita. Então são os escritos sagrados, você percebe isso nos templos faraônicos. Então você tinha toda essa pictografia lá, que era uma escrita já, era uma forma de comunicação. Posteriormente, os sumérios vão desenvolver aí a escrita cuneiforme. O material que era usado para isso, né? As tábuas de barro ou de argila, Jeremias vai falar sobre isso. Também em pedras, poxa, era muito mais trabalhoso. Mas por que a escrita muitas vezes era feita em pedra? Porque era um material que não era perecível. Era um material que perdurava. Para você ter uma noção, aí nós temos aí a pedra Roseta, né, que foi descoberta na cidade de Roseta, lá no Egito, e também o Código de Hammurabi, todos os dois escritos em pedras, e que existe até hoje. Olha aí, é uma escrita que existe até hoje e que dá a possibilidade das pessoas estudarem, né, tudo aquilo que era a cultura daquela época, porque foi uma escrita que foi sendo perpetuada por causa do material que foi registrado, essas escrituras. Você então tem o desenvolvimento do papiro, né, que vai dar aí um material, inclusive para as escrituras sagradas, e do pergaminho. O pergaminho não foi tão usado porque era mais caro. O vinilo, então, nem se fala, que era um couro ainda mais sofisticado. Por exemplo, Jeremias provavelmente escreveu em pergaminho ou vinilo, não em papiro, algumas das suas profecias. Olha que interessante isso. Por quê? Porque ao ser encaminhada ao rei, o texto diz que o rei, duro de coração, rejeita as palavras proféticas do profeta Jeremias, e aí quando ele vai destruir aquele pergaminho ou papiro, não se sabe, né? Diz que era um rolo, era o livro do profeta,
ele precisa de um instrumento de ferro para fazer isso, para cortar isso, como se fosse um canivete, uma faquinha para cortar isso. Então, os historiadores entendem que provavelmente os livros de Jeremias foram escritos num pergaminho, um material mais resistente. Dentro desse processo de comunicação surgirão os correios. Olha que coisa maravilhosa. Você pega o livro de Esther, por exemplo. Você pode pegar também o livro de Daniel, mas utilizando aqui o livro de Esther, porque o Império Persa foi um dos precursores do desenvolvimento da comunicação pelos correios. Então, olha o que nós temos aqui no texto de Esther. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real, levadas por mensageiros montados em cavalos, criados nas estrebarias do rei. Havia uma elite de comunicação no Império Persa, para que todas as suas províncias pudessem ter a conexão com aquilo que o rei estava determinando. Olha que fantástico é isso. Naquela época, né, hoje, tão mais fácil, né, gente? Hoje, surge alguma coisa lá no Japão, você já está sabendo aqui, mas naquela época, a comunicação era totalmente restrita. A distância, né, o meio de comunicação, então os correios foram desenvolvidos. E os cavalos utilizados aí. Nós temos depois, posteriormente, até os pombinhos, né, sendo utilizados aí como instrumentos dentro da comunicação, das mensagens. Olha que coisa maravilhosa dentro da comunicação. Teatro, né? Parabéns ao Conjunto Arte de Teatro, né? A Companhia Arte Teatro aqui da comunidade El Shaddai, que tem desenvolvido um trabalho extraordinário, utilizando as artes na evangelização, em colégios, em praças públicas e até mesmo na igreja. E o teatro, irmãos, é o precursor da comunicação audiovisual. É aqui que você tem a junção do áudio e do visual. Você conecta as duas coisas, a mensagem é muito mais firmada no coração do receptor, do ouvinte. Por isso que muitas vezes eu tenho assim, muito trabalho, né? Até a Giovana estava falando, vamos ver se o senhor se adapta com o Canva, né, meu pai? Porque o PowerPoint, ninguém usa mais o PowerPoint, né? Mas assim, a minha habilidade é trabalhar com o PowerPoint. Mas por que isso? Por que nós temos uma mensagem aqui auditiva, mas também nós trabalhamos o visual, para que isso aqui fique registrado no seu coração de uma forma mais incisiva. Então o teatro é o grande precursor aí da comunicação audiovisual. Os gregos trabalharam isso de uma forma extraordinária. Com o passar do tempo, esses pergaminhos, esses rolos, veja bem, né? O rolo do profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías, né? O livro do profeta Isaías não era um rolo, irmãos, eram vários rolos. Você percebe que são 66 capítulos. Agora imagina isso, 66 capítulos, não tinha os capítulos na época, era tudo escrito sequencialmente. Então, aquela quantidade de escrita, eram vários rolos que se necessitavam. Imagina a Bíblia toda, né? Uma sinagoga tivesse lá os 39 livros, porque ainda não tinha o Novo Testamento, os 39 livros naquela sinagoga. Era uma estante com vários rolos ali, olha. O que foi, então, sendo desenvolvido? Pegava-se esses rolos, esticava os rolos, partia esses rolos em folhas menores, colocavam uma sobre a outra, e aí surgiu o códice. O que é o códice? É o pai dos livros. Então você está vendo um códice ali, ó. O que são aquilo ali? Folhas de papiro, né? Pode ser pergaminho também, mas são folhas de papiro cortadas, então, selecionadas num tamanho próprio, sobrepostas uma sobre a outra, amarradas com corda. Você tem uma evolução extraordinária aí, olha, né, na comunicação. Agora você não tem os rolos mais, você tem os livros. Agora eles precisam aprender, para eu achar essa passagem, eu preciso abrir em qual página? Entende isso? Aqui começa o desenvolvimento, né, daquilo que nós conhecemos hoje como os livros. E aí, esse homem fantástico aqui dá outro salto na evolução da comunicação, que é Gutenberg, esse alemão. Ele vai desenvolver a imprensa. E aí, então, primeiro livro que ele escolhe, olha, isso aconteceu antes da Reforma Protestante.
antes, alguns anos antes. Olha como Deus tem o seu tempo. Gutenberg vai e imprime o primeiro livro, que é a Bíblia Sagrada. Posteriormente, então, Lutero vai utilizar dessa instrumentalidade. Veja bem, é um instrumento moderníssimo para a época. Ele consta como um dos maiores inventos da humanidade. E a Reforma Protestante não fez vista grossa a essa invenção, não fez vista grossa a essa modernidade. Utilizou-se daquela modernidade para se propagar o Evangelho, a palavra de Deus. Então, Gutenberg inventa aí a imprensa. Posteriormente, então, a isso, vão surgir os pequenos livros, os folhetos, chamados de revistas ou jornais, aquilo que acontecia de forma diária, semanal ou mensal. E um dos primeiros que surge, a primeira revista mensal que surge, foi criada na Alemanha. Não é esse jornal, esse é um jornal brasileiro antigo, né? Folha semanal, capão bonito. Olha só, irmão, o negócio ali antigo aqui no Brasil, né? O português, até aquele português antigo. Então, essa revista mensal, ela foi desenvolvida por um teólogo. Olha que importante isso. A igreja envolvida na comunicação. E ele distribuía esse folheto aí, essa revista, que tinha o título de Edificantes Discussões Mensais. Teólogo Johann Hust. Ele vai desenvolver, então, o início aí das revistas e dos jornais. Posteriormente a isso, no século XIX, nós temos as grandes invenções da comunicação. Nós temos lá o telégrafo, 1837, o telefone, que surgiu antes do rádio. Olha lá, o telefone surgiu antes do rádio, telefone 1876 e o rádio 1895. Então, essas três invenções do século XIX fizeram assim, deram um salto extraordinário dentro da comunicação. Só para a gente entender, ainda existe telefone, né? Nós não estamos falando, né, dos celulares aqui ainda, mas ainda existe telefones, ainda que a maioria dos orelhões já não existem mais, né, irmãos? Mas ainda existem pessoas com telefone. Você vê que foi uma invenção extremamente moderna. E o rádio até hoje. Eu não sei quem me falava esses dias que o Nordeste da nossa nação, a comunicação básica do Nordeste não é a televisão, é o rádio. A importância de um rádio, desse canal de comunicação até os dias de hoje. Aí os irmãos Lumière vão inventar o cinema. Olha que coisa maravilhosa. O que eles fazem com isso? Eles trazem, então, a comunicação audiovisual que nós tínhamos visto só no teatro, de uma forma moderníssima. Eles juntam o audiovisual de uma forma extraordinária aqui. Isso foi algo tremendo para a humanidade, né? E existe até hoje tem pessoas que gostam de ir num cinema, comer uma pipoquinha, né? Assistir um bom filme. Os irmãos Lumière foram os protagonistas disso aí, e puxando do cinema surge também a televisão. Em termos de curiosidade, só para a gente entender isso aqui, olha lá. A televisão no Brasil tem início comercialmente em 18 de setembro de 1950, é o dia do aniversário da minha esposa, né? Não que ela tenha nascido em 1950, mas 18 de setembro. Se ela estiver me assistindo, depois ela me puxa a orelha. Mas 18 de setembro de 1950, quando foi inaugurada a TV Tupi, em São Paulo. Não sei se alguém aqui tem idade suficiente para se lembrar da TV Tupi, né? Alguém tem? Se tem, não quer se manifestar, né? Então, 1950, quando foi inaugurada a TV Tupi em São Paulo, com equipamentos trazidos por esse precursor da comunicação no Brasil, que é o Assis Chateaubriand. Então, isso aconteceu no Brasil, a televisão começou a ser instalada em 1950. Aí, irmãos, outro salto extraordinário aqui, né, que são os PCs, os computadores, né, não só os computadores estaduais, dos grandes países, dos grandes meios de comunicação da época, das centrais de comunicação dos países, do Pentágono e tudo mais, que já tinha se desenvolvido isso, já desde a Segunda Guerra Mundial já se trabalhava nisso, né? Mas aqui o PC, que é o Personal Computer,
que é o computador de cada um de nós, o computador pessoal, o acesso ao computador, né? E também, juntamente com ele, né? Lógico que posteriormente a criação dele, então surge o www. Né? Nós sempre vemos lá na internet o www. O que é isso, pastor Carlinhos? www, né? World Wide Web, que significa a rede mundial de computadores. Então a mensagem, né, começa a ser transmitida agora através da internet. A mudança de linguagem analógica para digital, a linguagem binária. O que computador lê? 2 números só. A linguagem do computador são 2 números, o 0 e o 1. É isso que ele entende, o 0 e o 1, até agora, irmãos. Ainda não falei da inteligência artificial, né? Mas então, no desenvolvimento do computador, da internet, alguém tem uma ideia extraordinária. Vamos juntar as duas coisas naquilo que eles vão chamar de dispositivo móvel. Não é um celular. O que você tem hoje não é um simples celular. Cadê meu celular? Traz lá para mim. Tá, eu acho que está isso. O que você tem na mão, celular, irmãos, era aquele tijolão. Quantos tiveram tijolão? Um dia eu ganhei de presente um tijolão, irmãos, era pesado. Aí você carregava assim, ó. Carregava assim, que lá é o celular. Nós chamamos ainda de celular, mas isso aqui não é um celular, isso aqui é um dispositivo móvel. Qual que é a diferença? O celular seria apenas a evolução do telefone. Então você tinha apenas a comunicação como por um telefone. Esse era o celular, agora de forma móvel, né? Era chamado de telemóvel. Até hoje em Portugal essa é a expressão, telemóvel. Celular é telemóvel, eles chamam de telemóvel, não chamam de celular lá. Porém, o que é um dispositivo móvel? Dispositivo móvel é quando você junta o celular mais o computador. Você pega os dois, pá! Então todos, você tem um celular hoje, já falando, né? Você tem um dispositivo móvel aí? Quantos tem? Deixa eu ver, levanta a mão aí, pega ele aí, me mostra aí, deixa eu ver. Pega aí, é fácil de você pegar dispositivo. Ah, eu não trago, pastor, na igreja eu não trago dispositivo móvel. Aí, você é mais espiritual do que eu, tá vendo? Você é mais espiritual que eu, parabéns para você. Então deixa eu ver, quantos tem aí? Levante aí. Então, muito bem. Quando você tem esse, que nós chamamos celular na mão, na verdade você tem um dispositivo móvel. O que eu tenho na minha mão? Eu tenho um telefone e eu tenho um computador. Olha só, eu tenho um computador. Eu lembro que os computadores antigamente precisavam quase que de 2 para carregar. Hoje você tem o computador e o telefone na sua mão. Olha, né, a modernidade, você tem aí à sua disposição um computador, está aqui, ó, um computador, né? E você tem todos os softwares, vamos dizer assim, todos os softwares para a operação desse computador, que nós chamamos hoje de os aplicativos. Aí os aplicativos. Então, né, você precisa ter cuidado, porque às vezes a sua memória não suporta tantos aplicativos que você está baixando. Né? Direto o André e Giovana falam assim, pai, o senhor precisa desse aplicativo? Eu falo, não sei e tal. Então tira isso daqui, tira esse aplicativo daqui. Isso vai sobrecarregando a memória do seu computador móvel, vamos dizer assim. São dispositivos móveis, né? Que nós temos hoje nas mãos. Todos têm nas mãos praticamente. E aí, queridos, nós vamos para o futuro, né, que não está distante, está já no nosso tempo, que é a inteligência artificial, né, já está em voga, já está, inclusive aí no seu computador, se você tem um WhatsApp, você já tem uma inteligência artificial aí que é chamada de Meta. Quantos já viram aí? Então aí no seu WhatsApp você já tem a Meta, você joga lá a pergunta, ele já te responde, ainda pergunta para você assim, foi satisfatória a resposta? Foi satisfatória? Dá um joinha aqui, né? Então você tem lá a Meta, site GPT, que é um dos mais utilizados dentro da inteligência artificial, de forma popular. Existem outras linguagens da inteligência artificial à disposição. E aí nós estamos passando da linguagem binária para progressão aritmética. Irmão, isso aqui, só Deus para segurar isso. Só Deus para segurar isso. Então, aquilo que era fantasia, né, pode estar se transformando em realidade nos nossos dias, tá? Isso tudo por causa da evolução da comunicação. E aí, trazendo para nós, para a gente fechar a palavra aqui, né, o que isso me interessa, pastor Carlos? Olha só, presta atenção, segundo o site Insight, pesquisas apontam que, primeiro, 43% das pessoas se informam principalmente ou primariamente pela web, pelas redes sociais.
22% pelas redes sociais, 21% por sites e portais. Então, 43% das pessoas têm a sua informação não pela televisão, que ainda continua uma porcentagem grande. Pessoas que se informam pela televisão, 40%, mas já ultrapassou pessoas que se informam através das redes sociais, são mais do que aquelas que assistem às informações pela televisão. E aí o restante disso é o rádio, 7%, né? 8% diversos outros meios, revistas, jornais, tantas outras coisas, e 2% não quiseram opinar. Mas dentro dessa pesquisa, 43%, maior porcentagem de pessoas se comunica através das redes sociais. Como que eu posso usar essa tecnologia em favor do reino de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, presta atenção. Ele diz assim, ó: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os meios ou por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, veja que o apóstolo Paulo utilizava de todos os meios que ele poderia utilizar para a propagação do evangelho. O que eu posso fazer, pastor Carlinhos, para ser eficaz na utilização desses recursos tão sofisticados em relação à propagação do evangelho? Primeira coisa, irmãos, ore. Tenha uma vida de oração. Porque se eu faço qualquer coisa na independência do Espírito Santo, isso já é carnal. Isso já é falível. Por mais, como que eu vou dizer assim, ó, por mais bem motivado que eu esteja, se não for dirigido pelo Espírito Santo, a Bíblia vai chamar de obras mortas. Então eu preciso, antes de mexer no celular, ter uma vida de oração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Antes de mexer no celular, ter uma vida de oração. Sonda o seu coração. Né? O que vem primeiro? Deus? Ou a internet na minha vida, na sua vida? É Deus, é Deus! Mas aí, irmãos, a prática que vai dizer isso. Né? Foi onde eu deletei lá o Kawaii. Falei sério agora? Estou aprendendo. Foi onde eu deletei o Kawaii, o TikTok, eu deletei. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Tá? Às vezes você tem um fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio para ter essa ferramenta no seu celular. Eu não tinha, eu falei, é melhor eu não ter isso aqui. Né? Então, eu fui honesto comigo mesmo. Mas nós precisamos saber quanto tempo. Alguém disse certa vez que fez um cálculo, irmãos. E ela falava assim, olha, eu praticamente não mexo. Ela fez um cálculo de quanto tempo. Parece que tem até um aplicativo para você saber quanto tempo você ficou na internet durante o dia. Tem um aplicativo assim, né? Ela me falou disso, eu não sei. Alguém sabe qual que é esse aplicativo? Pra você saber quanto tempo você ficou na internet? Alguém sabe me falar? Tem um aplicativo assim, que você descobre quanto tempo você ficou conectado, acessando as redes sociais. E essa pessoa virou para mim e falou assim, eu entendi que eu não mexia com isso. Eu nem... E aí, quando eu fui fazer o cálculo lá, me mostrou que eu passei quase 4 horas do dia mexendo com as redes sociais. Quase 4 horas. Lógico que nós não estamos falando de pessoas que trabalham, né, de forma online, pessoas que fazem isso como trabalho. Nós estamos falando disso de forma como um lazer, como algo que que você não está fazendo aquilo de forma profissional, você está fazendo aquilo de forma como um lazer. Então essa pessoa passou quase 4 horas utilizando as redes sociais. Será que nós passamos esse tempo todo na presença de Deus? Nós precisamos ser honestos. Será que eu gasto esse tempo todo com o Senhor? Alguém disse certa vez, não sei quem foi, que a internet será o grande fator que vai nos colocar em xeque quando nós dissermos para Jesus, não tive tempo para isso, não tive tempo para evangelizar, não tive tempo para pregar, não tive tempo para visitar, não tive tempo para socorrer as pessoas. O que nós diremos quando Ele mostrar o aplicativo para nós do tempo que a gente passou na internet? Outra coisa, o pessoal do louvor pode subir, não negocie princípios e valores. Então, se for para negociar,
desculpa a expressão aqui, ó, se for para baixar o nível, se for para baixar o nível, se for para mencionar palavras de baixo calão, não faça isso. Com qual propósito? Não faça isso. Irmãos, então, nós não podemos negociar princípios e valores. A Bíblia diz que o mundo passa, sim ou não? O mundo passa. Uma hora tudo isso vai passar. Né? Tudo isso vai passar. Mas a palavra de Deus, o quê? Permanece para sempre. Então a palavra do Senhor não passa. Não negocie princípios e valores quando você entrar nas redes sociais. Outra coisa, utilize as redes sociais. Nós falamos isso aqui na reunião de membros, sobre você cuidar de você mesmo. Você investir na sua vida. Você é o maior investidor da sua vida. Você precisa ter cuidado com você. Às vezes nós colocamos a culpa em tantas coisas. É o governo, é isso, é aquilo. São as pessoas, é o meu pai, minha mãe. Irmãos, todos esses podem ter cargas de responsabilidade. Mas a maior responsabilidade pela minha vida é minha. É minha mesmo. Eu não sei se vocês viram aquele filme, como é que chama aquele filme da Segunda Guerra, que ele resguarda o filho dos terrores da guerra. Como é que chama aquele filme? Até ganhou o Oscar, né? Como é que chama? A Vida é Bela. A Vida é Bela. Irmãos, ele podia ser uma pessoa amarga, né? Se você viu o filme, ele podia ser uma pessoa amarga. Ele era um judeu, começou a ser perseguido. Podia ter uma vida amarga. Ele foi para o campo de concentração, o filho foi junto com ele. Mas ele continuou trazendo para o filho fé, esperança, diante de todos os horrores da guerra, para guardar a alma do filho daquilo que estava acontecendo. Então, nós somos nossos maiores investidores, responsáveis por nós mesmos. Então, pegue essa ferramenta que está aí à disposição de todos nós e use ela para se edificar. Então, um aplicativo que não pode faltar no nosso celular, a Bíblia Sagrada, está lá no nosso celular. Hoje é tão tremendo esse aplicativo, irmãos, que você tem a Bíblia não só lida ali, mas você tem ela audível, você pode ouvir a Bíblia. Então você está indo para algum lugar, bota o foninho, escuta a palavra de Deus. Em todo tempo, em todo momento. Né? Apocalipse vai dizer assim, bem-aventurado não só aquele que vê essas coisas, mas aquele que ouve as palavras deste livro. Ouvir a Bíblia é uma bênção. Então, sabe, baixa a Bíblia, tenha ela como seu aplicativo principal, né? Utilize de e-books, livros eletrônicos, para você se edificar. Deixa eu ler aqui, né? O que está esse livro aqui, olha, à disposição. Você sabia que os e-books são muito mais baratos do que os livros físicos, ainda que eu prefiro os físicos, irmão. Eu sou da antiga, prefiro o livro físico. Mas está aí disponível tantos outros livros que eu gostaria de adquirir, talvez não consiga, por causa do valor. O e-book é muito mais barato. Conteúdos relevantes. Podcast com uma entrevista com uma pessoa assim e tal, falando sobre esse tema tão importante, tão relevante. Vou assistir. Comecei a assistir alguma coisa, estou vendo que aquilo não edifica, para. Então, trazer sobre a minha vida conteúdos que sejam relevantes, que vão me ajudar. Outra coisa, irmãos, edifique outros. Utilize essa ferramenta para edificar outras pessoas. É o que nós estamos buscando fazer aqui, quando a gente transmite de forma online. Fazer com que o maior número de pessoas possa ter acesso a essa palavra. Edifique outros, porém, sem ser invasivo. Irmãos, se tem uma coisa que nós não podemos ser nas mídias sociais, é chato. Podemos ser, não seja chato, irmão. Seja chato. Aquela pessoa que despeja lá no seu computador 10 posts no dia. Não faça isso. É sem ser invasivo. Seja objetivo. Seja o quê? Sucinto nas suas informações. Outra coisa, evite polêmicas inúteis, discussões tóxicas. Evite. Eu estou vendo que o negócio está debandando para outro lado, olha. Então, quero parar por aqui. Eu gostaria de orar por você.
E que o Senhor nos ajude nesse processo aí. Você está vendo que o negócio não está trazendo edificação, né? Quantos grupos de família, pessoas ficam brigadas umas com as outras por causa de discussões? Quantas pessoas dentro da família não estão se conversando porque postou uma coisa que era contrária ao pensamento de outra, estão lá separados? Então evite isso em nome de Jesus. E por fim aqui, olha, propague os conteúdos e programações da sua igreja. Ajude, use essa ferramenta. Olha, nós temos aqui alguns eventos esse mês, né? Então, pegue aquele post. Tem Congresso das Mulheres. Você tem uma amiga que está precisando de uma palavra de Deus. Eu quero te convidar para um congresso, né, que vai ser extraordinário. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Convida ela, manda o post para ela, né? Manda a inscrição para ela. Se você percebe que ela é uma pessoa que vai ter dificuldade de fazer inscrição, pergunta para ela: eu posso fazer sua inscrição? Quero te dar de presente a inscrição no Congresso das Mulheres. Então, utilize essas ferramentas para propagar, né, tudo aquilo que a igreja tem feito para a propagação do Evangelho. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã, e eu quero pedir a Deus que nos ajude, né, nos fortaleça, nos auxilie. Poxa, graças a Deus, né? Você imagina se a sociedade bíblica, pega uma Bíblia, pode ser dessa da Beth aqui, pega para mim, Marquinhos, a Bíblia da Beth aqui. Você imagina se a Sociedade Bíblica do Brasil, né, que é a precursora do desenvolvimento, da expansão da Bíblia, é lógico que vieram antes a Sociedade Bíblica Americana, que é a britânica aqui do Brasil, ok? Os primeiros propagadores da Bíblia no Brasil, Sociedade Bíblica Britânica, posteriormente americana. E aí eles auxiliaram, ajudaram o Brasil a desenvolver a sua própria Sociedade Bíblica, a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Se eu não estou enganado, fundada em 1948, 1950, por aí. Então, você imagina se Lutero, se tantos outros reformadores dissessem assim: esse negócio dessa imprensa aí, eu não sei não, essa invenção, acho que isso aí é muito, né? Eu gosto é dos rolos aqui, ó. Eu gosto é dos códices, é dos pergaminhos, é dos manuscritos. Os manuscritos são esse negócio de colocar o trem em papel e tinta, esse negócio assim, automático, assim, desse jeito, esse negócio, imagina isso, a Bíblia talvez não teria chegado até nós. O trabalho que dá você escrever a Bíblia toda. Quantos de nós teríamos a Bíblia? Então, assim, como foi importante, né, a igreja estar aberta a isso, mas dentro dos princípios da moral, da ética, dos valores. Quer que você feche os teus olhos? Para que Deus possa falar conosco nessa manhã. Beth, pega aqui, por favor, obrigado. Deus fale ao seu coração, ministre a sua vida. É saudável ou é danoso? O que eu tenho feito com essa instrumentalidade? Como que eu tenho usado? A maturidade na minha vida. Amanhã ou depois, eu verei os frutos dessas sementes que foram colocadas nas minhas mãos. Vamos cantar uma canção, vamos adorar a Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Aleluia.
irmãos, já é dele, mas ele me deu liberdade de render a ele o meu coração ou não. Provérbios diz para mim e para você: filho meu, dá-me o teu coração. Em outra passagem diz: porque é desse coração que procede as fontes da vida. O meu coração é do Senhor. Está fluindo uma fonte que jorra para a vida eterna, ou está fluindo uma fonte contaminada? Coloque a mão no seu coração nessa manhã. Diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. A minha vida eu quero render em Tuas mãos. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu faço ou vier a fazer, seja para Teu louvor e glória. Ajuda-me a ser um instrumento nas mãos do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Com os olhos fechados, essa manhã, alguém está entregando seu coração para Jesus? Está entregando a sua vida a Ele? Se convertendo a Ele de todo o seu coração? Ou voltando para os caminhos do Senhor? Talvez você estava longe dos caminhos do Senhor. Se tem alguém assim, levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém que está fazendo essa oração, entregando a sua vida a Jesus? Daqui eu não estou vendo ninguém, então todos já são dele, né? Então vamos dar a Ele um aplauso bem forte.